Olá, meu nome é Newton Duarte. Você ouvirá aqui o primeiro bloco de um curso que ministrei no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, na cidade de São Paulo, nos dias 24 a 28 de julho de 2017. O tema desse curso é a liberdade na pedagogia histórico-crítica. Nesse primeiro bloco, apresento as pesquisas que realizei anteriormente para situar nessa trajetória o estudo sobre a categoria de liberdade nos escritos de Dermeval Saviani, Lev Vygotsky, Antônio Gramsci e George Lukács. Olá, boa tarde. Bem, em primeiro lugar é uma satisfação estar aqui com vocês, né? A gente ter esse tempo aqui ao longo dessa semana para, enfim, podemos dialogar, podemos refletir sobre aquilo que é o tema deste curso, né, que é a liberdade como uma das categorias centrais da pedagogia histórico-crítica. E é um tema sobre o qual eu venho me debruçando já há algum tempo, venho desenvolvendo uma pesquisa teórica, bibliográfica sobre esse tema, né? A partir da análise, como anuncio no título, né, de 4 principais autores. No caso da pedagogia histórico-crítica, os textos do professor Dermeval Saviani e autores que poderíamos dizer que estão na fundamentação da pedagogia histórico-crítica, que são Vygotsky, Antônio Gramsci e Lukács. Mas antes de entrar, então, no tema do curso, né, antes de a gente já entrar no conteúdo dele, vou me apresentar um pouco, né, até para situar um pouco para vocês por que estudo isso, por que venho debatendo essas questões, né. Como a Ieda disse, eu sou professor da Unesp de Araraquara, dou aula para o curso de pedagogia e para cursos de licenciatura. Eu leciono na graduação a disciplina Psicologia da Educação, que eu leciono para o primeiro ano do curso de pedagogia, e leciono também a disciplina Teorias Pedagógicas. Já essa disciplina é aberta, além da pedagogia, aberta para as licenciaturas que nós temos lá na Unesp, né? Na Unesp de Araraquara, na Faculdade de Ciências e Letras. Além do curso de Pedagogia, nós temos o curso de Letras, como o próprio nome da faculdade indica, né? E, então tem a licenciatura em Letras, tem a licenciatura em Ciências Sociais, e nós temos também no Instituto de Química, que pertence à Unesp de Araraquara, temos a licenciatura em Química. Então, tenho alunos desses cursos que também participam dessa disciplina Teorias Pedagógicas. Também trabalho com a pós-graduação em Educação. Nós temos lá o nosso programa de pós-graduação em Educação Escolar, que este ano está completando já 20 anos de existência, o nosso programa. E nós temos o mestrado e o doutorado em Educação Escolar, e eu, então, também oriento alunos de mestrado e doutorado. Eu sou formado em pedagogia. Eu fiz pedagogia na década de 80 na Universidade Federal de São Carlos. Eu ingressei na Federal de São Carlos, na verdade, para fazer outro curso. Eu ingressei para fazer o curso de Engenharia de Materiais. Isso, eu cheguei lá em São Carlos em agosto de 1980, para fazer engenharia de materiais. Mas eu vinha já anteriormente, né, me preocupando com um conjunto de questões sobre a sociedade, sobre a nossa inserção na prática social, sobre a necessidade de transformações sociais. Então, nós estávamos no início da década de 80 e era um momento muito
muito intenso em termos da vida política, social brasileira, né? Só lembrando que 79 foi o ano da anistia, então nós tivemos vários intelectuais e militantes retornando ao Brasil. Era um movimento de luta, né, pela democracia, de luta contra a ditadura, e eu me sentia sintonizado com isso que acontecia no Brasil desde do terceiro ano chamava segundo grau, né, da terceira série do segundo grau, quando eu tive contato por meio de um professor de história, eu tive contato com a visão socialista, a abordagem socialista da história, que de início eu reagi contrariamente, né? Eu tinha uma visão bastante conservadora da vida, da sociedade, mas para reagir contrariamente eu me pus a estudar aquilo que o professor me apresentava e fui estudando, até que eu cheguei à conclusão que ele estava certo, né? E foi assim que, na verdade, antes de eu entrar na engenharia de materiais, aconteceu o seguinte: no começo de 1980, eu havia ingressado no curso de jornalismo, aqui na ECA, na USP. Eu ia fazer jornalismo porque eu achava que, fazendo jornalismo, sendo jornalista, eu ia mudar a sociedade. Eu tinha uma visão um pouco ingênua do que é ser jornalista, né? Então eu achava que eu ia transformar a sociedade, que eu ia revolucionar a sociedade. E vim fazer jornalismo na ECA, aqui na Escola de Comunicações e Artes na USP. Mas eu era, digamos assim, um menino do interior, né? Eu passei boa parte da minha infância em Marília, no interior de São Paulo, e mais do que ser do interior, eu tinha uma vida assim, que eu ia de casa para a escola, da escola para casa. O meu mundo eram os livros, né? Eu conhecia o mundo, eu me relacionava com o mundo por meio dos livros. Os livros, desde o início da minha escolarização, tiveram uma influência muito grande na minha formação, na minha visão de mundo. As minhas primeiras professoras me aproximaram aos livros e eu nunca mais me separei deles. Então, a minha relação com o mundo se dava principalmente com os livros, e a razão pela qual depois eu naquele momento, optei por jornalismo, né? A época também se dava muito pela leitura de jornais, da imprensa escrita, principalmente da chamada imprensa escrita alternativa, que eram algumas publicações de esquerda que existiam à época, né? E às quais eu comecei a ter acesso, e eu lia a grande imprensa, né? Mas também lia essas publicações. Então, a minha relação com o mundo se dava fundamentalmente pela leitura. E aí eu cheguei para fazer jornalismo aqui na USP de São Paulo, mas me assustei assim com as demandas do cotidiano, né? Locomoção, enfim, onde morar, onde comer, etc. Eu não estava preparado para me virar sozinho em São Paulo e na USP, né? Que por si só aquele campus já é uma cidade, né? E eu, assustado com tudo isso, momentaneamente abandonei meus ideais revolucionários e voltei para Marília. E achei que esse negócio de fazer revolução estava começando já de uma maneira complicada para mim. Voltei para Marília e pensei assim com meus botões. Tudo isso eu pensando por minha conta, né? Pensei com meus botões. Bom, acho que eu precisava de uma coisa que me desse mais segurança, mais estabilidade, mais firmeza, assim, né? E acho que melhor talvez fosse eu fazer algo do tipo engenharia, né? E foi assim que eu fui parar na engenharia de materiais em São Carlos, porque eu fui fazer vestibular no meio do ano e não havia as opções no meio do ano eram poucas, né? Aí eu peguei quais opções que existiam de engenharia. Engenharia de materiais, eles disseram que era um curso novo, moderno, etc. Bom, vamos para lá. Fiz, e assim que eu entrei.
Ou seja, entrar em engenharia de materiais foi um momentâneo recuo da minha parte em relação à minha visão de sociedade, de transformação social, essa conversa toda, né? Só que aí eu fazendo engenharia, eu me envolvi com um movimento estudantil, que à época era bastante atuante, e eu me envolvi com o movimento estudantil e também eu ia para a biblioteca da Universidade Federal de São Carlos. A princípio seria para estudar para as provas do curso de engenharia, mas ao invés de eu estudar para as provas, eu ficava circulando pela biblioteca, porque, como eu disse, a minha relação com os livros era muito forte. Era difícil para mim estar dentro de uma biblioteca e não ir atrás dos livros, né? E aí eu catava livros de literatura, que eu sempre fui apaixonado por literatura, pegava livros de literatura, pegava livros de filosofia e, bom, e assim ia pegando o que eu podia na biblioteca. Foi essa época que, por exemplo, eu me deparei com a obra de Paulo Freire, comecei a ler Paulo Freire também. Eu li Augusto Boal, Teatro do Oprimido, Pedagogia do Oprimido, e eu também me sentia um pouco oprimido, então achava que isso tudo fazia sentido para mim. E fui lendo essas coisas, e fui lendo muita coisa também de visão crítica da sociedade, participando do movimento estudantil, até que o que era esperado aconteceu, né? Comecei a entrar em crise com a minha opção pelo curso de engenharia. E também, devo confessar, não estava indo muito bem nas provas, né? Em vez de eu estudar para as provas, eu ficava lendo outras coisas e participando do movimento estudantil. Aí comecei a entrar em crise com essa minha opção e decidi que eu tinha mesmo que me encaminhar para ciências humanas. Só que na época a Universidade Federal de São Carlos ainda era uma universidade pequena, né? E de humanas só tinha o curso de pedagogia. Depois ela se ampliou bastante, outros cursos foram constituídos, mas à época só tinha o curso de pedagogia. Porque uma das opções que eu me interessava, por exemplo, seria ciências sociais, mas não tinha ciências sociais na Federal de São Carlos, e eu não queria sair de lá. Eu estava já relativamente ambientado, adaptado à universidade e à cidade também, eu queria continuar por lá. E fiquei sabendo que tinha um curso, um trabalho de alfabetização de adultos na própria universidade, alfabetização com os funcionários da universidade. Aí resolvi me alistar, me engajar nesse projeto, me candidatar a trabalhar no projeto. Então, fui trabalhar nesse projeto de educação, de alfabetização de adultos, e isso me aproximou às temáticas da área de educação, me aproximou ao curso de pedagogia e acabei, então, fazendo novamente o vestibular, entrei para a pedagogia e abandonei o curso de engenharia de materiais, e enquanto eu fiz pedagogia, participei desse projeto. Eu fazia pedagogia, era noturna naquela época, na Federal de São Carlos, participei, eu fiz o curso, e enquanto fazia o curso, eu participei desse projeto, e dentro desse projeto foi que eu comecei a estudar sobre a pedagogia histórico-crítica, que até então eu não conhecia. Foi dentro desse projeto que eu tomei contato com escritos do professor Saviani, porque a coordenadora do projeto havia feito mestrado e doutorado com o professor Saviani. E, então, comecei a fazer esses estudos e também dentro desse projeto eu trabalhei com aquilo que poderíamos chamar talvez de alfabetização matemática. Então eu trabalhei com o ensino do sistema de numeração, sistema decimal de numeração e os algoritmos das 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E então me embrenhei na educação pela área da educação de adultos, pela área de ensino de matemática. Publiquei um livro em meados dos anos 80, o ensino de matemática na educação de adultos, e saí dando cursos aí pelo Brasil afora sobre a questão trabalhar com a matemática na educação de adultos.
Enquanto isso, terminei o curso de pedagogia, entrei no mestrado, lá na Federal de São Carlos. Fiz o mestrado rapidamente. Hoje em dia a CAPES ficaria felicíssima comigo se eu fosse um aluno de mestrado, porque, né, teria cumprido todos os prazos que a CAPES exige das pessoas tão arbitrária e autoritariamente, né? Mas, enfim, eu teria cumprido os prazos, teria sido considerado um aluno bastante produtivo, digamos assim. Terminei o mestrado, mas terminei rapidamente porque, na verdade, eu elaborei a minha dissertação em cima desse trabalho que eu vinha realizando com o grupo lá sobre ensino de matemática na educação de adultos. Então, o mestrado foi já uma consequência natural, digamos assim, do trabalho que eu vinha fazendo. Terminei o mestrado, entrei no doutorado na Unicamp. E um ano depois que eu ingresso no doutorado na Unicamp, começo a dar aula na Unesp, em Marília. Aí fui fazendo doutorado na Unicamp, dando aula na Unesp. Eu comecei dando aula lá na Unesp em Marília de metodologia de ensino de matemática no curso de pedagogia, né? E também didática geral. Aí eu morava em São Carlos à época e, por razões da minha vida pessoal, queria continuar morando em São Carlos. E aí ficar me deslocando para Marília toda semana era complicado. Surgiu uma vaga em Araraquara, na Unesp de Araraquara, fui transferido, pedi transferência para a Unesp de Araraquara para trabalhar com psicologia da educação. De uma certa maneira, isso também estava relacionado ao que eu estava pesquisando no doutorado, porque no doutorado eu fui me afastando, eu comecei com, digamos assim, questões dos fundamentos da educação, pensando no ensino de matemática, mas fui progressivamente me afastando da especificidade do ensino de matemática, em parte porque, não tendo formação em matemática, isso trazia algumas dificuldades, e também me afastando da área de educação de adultos. Por quê? Porque eu vinha me aprofundando cada vez mais na linha da pedagogia histórico-crítica. E isso não facilitava a minha vida na área de educação de adultos, que era uma área com uma tradição muito forte de educação popular e que não reagia muito bem às ideias da pedagogia histórico-crítica. Então, e também eu fui detectando no interior da própria pedagogia histórico-crítica a necessidade de aprofundamento de algumas questões teóricas. As pessoas diziam assim, não, a teoria dessa pedagogia é boa, o problema é a prática. E eu detectava que, sim, se por um lado precisamos enfrentar a prática, é claro, senão de que adianta uma teoria pedagógica se não for para lidar com a prática. Por outro lado, parecia-me que esse enfrentamento da prática, ele demandava o aprofundamento e a elucidação de algumas questões que são de natureza teórica. Entre elas, aquela que me parecia que estava a necessitar de um aprofundamento, de um detalhamento, estava a própria questão do indivíduo. O que é um indivíduo? O que é a individualidade humana? Como se forma o indivíduo? E eu entendia que era preciso aprofundar essa questão da individualidade também para diferenciar a pedagogia histórico-crítica de outras correntes educacionais que vinham ganhando força naquele momento, segunda metade da década de 80, e que, no meu entender, se contrapunham a uma perspectiva verdadeiramente marxista, verdadeiramente transformadora em educação, que é o caso do construtivismo. Muitas pessoas identificavam que adotar uma posição progressista em educação significaria adotar o construtivismo. Até porque achava-se que, e tem a ver com o tema deste curso, né,
que uma perspectiva progressista em educação seria uma perspectiva que valorizaria a liberdade do indivíduo. E a ideia de liberdade, né, era entendida dentro de determinada visão de mundo, de sociedade, de educação, de conhecimento, e parecia que o construtivismo seria um caminho mais ou menos natural para isso. E eu não concordava com essa visão, mas eu precisava fundamentar, né, as minhas discordâncias. E foi então que eu fui aprofundando meus estudos no que poderíamos chamar uma teoria marxista da individualidade e da formação do indivíduo. E, por causa disso, me deparei com os trabalhos de Vygotsky. Em realidade, eu não comecei pelo Vygotsky, eu comecei pelo Leontiev. Foi o Leontiev o autor com quem eu primeiro tive contato nessa corrente da psicologia, né? Até porque o pessoal da área de psicologia social da PUC aqui de São Paulo difundiu, né, o pensamento do Leontiev, e por meio disso, então, eu tomei primeiro contato com as ideias do Leontiev, em especial um livro dele intitulado O Desenvolvimento do Psiquismo. Na época eu tive acesso a uma edição de Portugal desse livro, né? Depois, anos depois, eu acabei também conseguindo uma edição em inglês da editora Progresso, que era a editora da União Soviética, né? Mas na época eu consegui uma editora de Portugal, né? Livros Horizonte, uma publicação do Desenvolvimento do Psiquismo do Leontiev. E a partir do Leontiev que eu fui então aos estudos do Luria e do Vygotsky. Então eu fui a essa corrente da psicologia porque estava engajado na construção de uma determinada pedagogia, que é a pedagogia histórico-crítica, dentro de uma determinada visão de sociedade e de necessidade de transformação da sociedade. E, do ponto de vista assim, das minhas pesquisas, né, eu estava investigando sobre a formação do indivíduo. E tudo isso dando aula na Unesp, já em dando aula na Unesp de Araraquara, já dando aula de psicologia da educação, que no começo não foi muito simples, porque eu encontrei uma certa resistência a partir de colegas piagetianos, que de início me receberam lá porque achavam que eu vinha naquela linha de juntar Vygotsky com Piaget. Quando perceberam que eu não compartilhava dessa visão, digamos que de início minha situação não ficou muito boa lá, né? Alguns atritos assim surgiram. Depois, com o tempo, o pessoal se habituou à minha presença e à minha abordagem, e perceberam que eu não confundo relações de trabalho institucional com perspectivas teóricas, né? A gente pode se respeitar perfeitamente como colegas, como profissionais que trabalham dentro de instituições, especialmente defendendo as instituições educacionais, e temos perspectivas divergentes, né? E explicitarmos essas divergências e travarmos as polêmicas, sem as quais, diga-se de passagem, o conhecimento, em especial em ciências humanas, não avança. Não vejo possibilidade de avançarmos nas ciências humanas sem as polêmicas que travamos em relação às abordagens que adotamos e assim por diante. Bom, aí fui então dando andamento a essas minhas investigações e defendi em 92, 15 de outubro de 92, na Unicamp, a minha tese de doutorado, que foi publicada no ano seguinte como livro, com o título A Individualidade para Si. Contribuição, o título inicial era A Individualidade para Si, contribuição a uma teoria histórico-social da formação do indivíduo. O título da tese não foi bem esse, né? O título da tese é A Formação do Indivíduo e a Objetivação do Gênero Humano.
tem a tese na página da Unicamp, da Faculdade de Educação, né? A formação do indivíduo e a objetivação do gênero humano. 2 pontos, categorias iniciais. Eu não sei se eu coloquei para uma reflexão histórico-social sobre a formação do indivíduo ou para uma teoria histórico-social da formação do indivíduo. Algo assim. Aí foi publicado como livro em 93 e passou meio desapercebido. Assim, o livro não despertou muito interesse, não. Não sei se pelo título, enfim, porque talvez não teve muita divulgação, e também pelo momento que estávamos vivendo, talvez no início da década de 90, né, que era um momento no qual a queda do Muro de Berlim ainda era recente. Em educação e ciências humanas difundiam-se muito fortemente ideias, de um lado, neoliberais, né, o neoliberalismo no início da década de 90, né, e, do outro lado, o relativismo pós-moderno. Então, a verdade é que não foi um bom momento, não foi um bom momento para análises marxistas. Não sei se tão ruim quanto hoje em dia, né? Mas, de fato, não foi um bom momento. Esse livro, só um parênteses, ele saiu, né, com muitos erros, por minha responsabilidade, né? Erros de digitação, erros de português, porque quando eu defendi a tese eu deixei passar muita coisa. E aí, quando foi publicar, né, ele não passou quase por revisão e, mais ou menos do jeito que estava na tese, foi para o livro. E eu não estava satisfeito com o texto do livro, né? Só que eu demorei para corrigir esse problema, né? 20 anos eu demorei, né? Só que aí chegou 2013, né, eu pensei, nossa, vai fazer já 20 anos que lançou a primeira edição, preciso criar vergonha na cara e fazer as correções que eu sempre quis fazer, né? Aí, começo de 2013, eu dediquei de 2 a 3 meses para fazer isso. Eu refiz o texto do livro todo, eu reescrevi o livro, né? Acrescentei coisas, né, melhorei, espero eu, a redação, corrigi erros, se bem que ainda depois achei alguns erros na nova edição, mas não, são bem menos do que, com certeza, da primeira edição. E acho eu que ficou uma boa edição essa de 2013. Bom, mas enfim, nesse livro, então, eu procurei apresentar algumas categorias, alguns conceitos fundamentais para uma teoria da formação do indivíduo, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, na perspectiva... Sim. Mudou só o subtítulo. O título principal permaneceu o mesmo, a individualidade para si. Mas eu mudei um pouco o subtítulo. Eu acho que o subtítulo ficou assim: Contribuição a uma teoria histórico-crítica da formação do indivíduo. Eu achei por bem fazer essa pequena alteração para vincular mais explicitamente com já no título, no subtítulo, né, com a perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Bom, vamos acelerar um pouco essa história. 1999, defendo a minha livre docência em Psicologia da Educação na Unesp, e o material da livre docência, a tese de livre docência, foi publicada como livro no ano de 2000, com o título Vygotsky, o Aprender a Aprender. Esse é o título do livro, e subtítulo Crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana. Nesse livro, eu, então, resolvi aprofundar e detalhar uma crítica que eu já vinha fazendo há algum tempo,
o primeiro, na individualidade para si já tinha um início dessa crítica no livro, mas ainda de uma maneira com pouco destaque. Depois, em 96, se não me falha a memória, saiu um artigo meu na revista de Psicologia da USP, no qual eu fazia já um pouco mais explicitamente essa crítica, mas foi no livro Vygotsky, Aprender a Aprender, que eu resolvi, então, aprofundar e dar mais claramente nomes aos bois, ou seja, o que eu estava criticando? Que autores, que interpretações eu estava criticando em termos da difusão das ideias de Vygotsky no Brasil e no exterior, né? Porque as interpretações brasileiras da psicologia vygotskiana tinham muita influência também de autores estrangeiros, né? Mas o que eu estava criticando? Que discordâncias que eu tinha? E aí eu, nesse livro, desenvolvi essa análise e, como o próprio subtítulo indica, né, eu fiz uma crítica ao que me pareceram as aproximações entre a psicologia vygotskiana, os esforços por aproximar a psicologia vygotskiana ao que eu chamei o universo ideológico neoliberal e pós-moderno, e fazendo uma crítica àquelas que chamei pedagogias do aprender a aprender. Esse livro teve muito mais repercussão do que a individualidade para si, menos pelo que eu gostaria, né, e mais, que eu gostaria que ele tivesse repercussão pelo que eu estava defendendo em termos de interpretação da psicologia vygotskiana, mas ele teve muita repercussão pelas críticas que fiz. As pessoas não gostaram, não. O mundo acadêmico não reagiu bem, né, uma parte do mundo acadêmico, vamos dizer assim, não reagiu bem às críticas que fiz. E não reagiu bem nos dois sentidos. No primeiro sentido é que não gostou das críticas que fiz, e num outro sentido é que, ao invés de reagir rebatendo teoricamente as críticas, reagiu desfechando ataques não muito acadêmicos, digamos assim, e mais no sentido de me rotular como desrespeitoso, como ortodoxo. Radical foi o que eu mais gostei, né? Que tenham me chamado de radical, mas usaram outros adjetivos que também não vou repetir aqui, mas que, enfim, não foi muito boa a recepção por uma parte do universo acadêmico. Mas, por outro lado, foi muito boa a recepção por parte de pessoas que sentiam uma certa inquietação em relação a ideias que vinham sendo largamente difundidas na educação brasileira, mas não encontravam ressonância a essas inquietações na produção acadêmica. E aí viram no meu livro um eco às suas inquietações, às suas preocupações. Eu digo isso porque eu recebi muitos retornos positivos por e-mail, etc., pessoas que me procuravam nas palestras e assim por diante, e que elas sentiam que eu estava dando voz a inquietações e preocupações que elas tinham. Aí eu travei um amplo debate na minha produção subsequente a esse livro com o construtivismo e com essas pedagogias do aprender a aprender. Pedagogia dos projetos, pedagogia das competências, teoria do professor reflexivo, etc. Isso ocupou um bom tempo dos meus estudos e da minha produção acadêmica. Eu, por exemplo, de 98 a 2002, eu passei 4 anos só estudando sobre construtivismo. Estudei muito sobre construtivismo, né, para poder exatamente fazer as críticas que estava fazendo com fundamentação, com consistência, né. E
Então, durante um bom período, eu me envolvi com essa polêmica, mas eu nunca deixei de lado o meu interesse em aprofundar os fundamentos da pedagogia histórico-crítica. E foi então que eu decidi que era chegado o momento de eu considerei que o principal da polêmica que eu tinha a fazer já estava escrito, produzido, e que eu deveria voltar a alguns interesses que eu tinha anteriormente, lá da minha época do doutorado, e um deles era o estudo sobre a importância da arte na formação humana. Que lá no doutorado eu havia já tomado contato com escritos de autores marxistas sobre a arte, sobre a importância da arte, da literatura na formação humana, entre eles uma obra intitulada Estética, do Lukács, George Lukács. E sempre ficou na minha pauta que eu retomaria esses estudos para aprofundar essas questões. E eu voltei, então, a esses estudos e desenvolvi, com participação de orientandos de iniciação científica, mestrado, doutorado, uma pesquisa intitulada... Quer ver, na verdade, eu estou até hoje ainda com essa pesquisa em andamento. Eu tenho orientandos e eu mesmo realizo estudos. Por exemplo, enquanto eu esperava aqui, estava lendo esse livro do Terry Eagleton, Marxismo e Crítica Literária. Aliás, um livro bastante interessante. Bom, aí eu continuo a desenvolver essa pesquisa intitulada Arte e Formação Humana em Lukács e Vygotsky. Um pouco dos resultados desse estudo eu apresentei de uma forma sintética no livro meu que saiu o ano passado, que está inclusive nas referências bibliográficas aqui deste curso, um livro intitulado Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos. Então, depois eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos. Por enquanto, só para dizer que um pouco desse meu estudo sobre a questão da arte na formação humana, a partir de Lukács e de Vygotsky, eu sintetizei em alguns capítulos desse livro. E também trabalhos de orientandos meus. Eu cito como exemplo um livro que saiu o ano passado, que foi uma dissertação de mestrado que eu orientei, da Maria Cláudia Sacomani, intitulado A Criatividade na Arte e na Educação Escolar. Um estudo muito interessante. Tem a dissertação de mestrado dela, por sinal, também na internet, caso vocês queiram baixar. E tem o livro que foi publicado pela Autores Associados. Bom, e aí, com todos esses estudos, eu andei mais recentemente intrigado com as discussões na nossa sociedade sobre a questão da liberdade. Essa questão sempre esteve presente nos meus estudos pelas discussões no campo educacional. A questão da liberdade, ela não é nova em educação. Nas críticas da escola nova à escola tradicional, a questão da liberdade se fazia muito presente. Então, na verdade, o século XX todinho, essa discussão se faz presente em educação. O que seria uma educação que fomentaria a liberdade e o que seria uma educação oposta à liberdade. Então, é claro que é difícil a gente estar em educação e não se deparar com essa questão, nem que seja pela forma negativa, ou seja, pela forma de crítica ao que chamam de práticas autoritárias, de formas de educação
que não favoreçam a liberdade e assim por diante. Mas, de qualquer modo, a gente se depara com essa questão da liberdade. E eu fui, alguns anos atrás, fazer uma palestra para diretores de escolas de educação infantil da rede municipal lá de Araraquara. Uma colega minha vinha fazendo trabalhos com a rede municipal e, Nilton, você não gostaria de ir lá falar com os diretores das escolas de educação infantil? Eu falei, vou com o máximo prazer. E aí, nós estamos discutindo sobre pedagogia histórico-crítica e se você puder fazer uma fala, falei, vou sim. E aí foram sugeridos alguns textos do professor Saviani, daquele livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. E aí, quando eu estava a caminho foi na parte da manhã, fala. Eu estava indo da minha casa até o local onde ocorreria essa atividade e fiquei pensando, bem, por onde eu vou começar essa conversa com eles, né? Porque os textos haviam sido disponibilizados, mas eu fiquei pensando por onde, né? Qual seria o fio da minha conversa com eles? E aí fiquei pensando que em educação infantil, se em toda a educação o tema da liberdade aparece muito fortemente, em educação infantil ele parece ainda com mais intensidade. A ideia de dar a liberdade à criança, para ela se desenvolver, para ela brincar, para ela viver a infância, e tudo isso é muito forte, né, no meio da educação infantil. Aí eu pensei, e a pedagogia histórico-crítica muitas vezes é acusada de ser autoritária, de ser conteudista, né? Alguns dizem até que ela seria conservadora. E fiquei pensando, bom, pois eu vou inverter esse argumento, eu vou mostrar que a liberdade está no centro das ideias que a pedagogia histórico-crítica defende. E aí fui lá e fiz a palestra. Pareceu-me convincente a linha de argumentação que desenvolvi. E resolvi que eu deveria aprofundar essa linha de argumentação. Foi aí que surgiu a ideia, então, de realizar esse estudo. Transformei isso num projeto de pesquisa e a Unesp aceitou, o CNPq aceitou e venho, então, fazendo esse estudo. E esse momento de vir aqui conversar com vocês faz parte também, na verdade, da minha pesquisa. Por quê? Porque ao compartilhar com vocês o que eu venho estudando, né, é claro que eu espero receber de vocês assim, alguma reação. Nós vamos ficar aqui 4 tardes nessa semana, eu espero ouvir de vocês também, né? Eu vou falar bastante, né, que é o meu jeito de trabalhar, mas eu também quero ouvir vocês, eu quero receber reações de vocês, né? Quero dialogar, debater com vocês. É uma forma de eu também elaborar meus estudos, explicitá-los, né, exteriorizá-los, objetivá-los, que é um conceito que eu uso muito e vou conversar sobre ele com vocês. Objetivando o meu pensamento, eu o desenvolvo, né? E claro que a gente objetiva as nossas atividades para os outros, para o outro. E a reação do outro é importante nesse sentido. Desculpe eu ter me alongado nesse histórico, mas achei que valeria a pena para vocês situarem, bom, em que contexto. Só vou acrescentar mais um pouco a essa introdução, né? Eu vou acrescentar um pouco do contexto atual. Embora não tenha sido isso que me fez me lançar essa pesquisa, mas ganhou ainda mais sentido, né, o contexto atual. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que o discurso liberal, né, tornou-se muito, muito acirrado. Quando eu falo liberal, eu estou falando de direita, né? A defesa do liberalismo. Liberalismo no sentido de que só existiria
uma possibilidade de liberdade para o ser humano. Por isso que chama liberalismo, né? Só existiria uma possibilidade de liberdade para o ser humano. E essa possibilidade seria a sociedade capitalista. Ou, para usar os termos do liberalismo, né, o mercado. O grande mecanismo que asseguraria a liberdade aos seres humanos seria o mercado. Não haveria outra possibilidade. Tudo que tentasse ir além do mercado ou se opor à lógica de mercado seria uma afronta, uma ameaça à liberdade. Então, para assegurarmos a liberdade dos seres humanos, teríamos que assegurar a espontaneidade para as relações de mercado. Essa ideia, ela é elaborada com muita clareza pelo Hayek, Friedrich von Hayek, né? Hayek, para quem nunca ouviu falar, não estudou sobre ele, escreve-se Hayek, para procurar na internet depois, né? Hayek. Tem um livro, quem quiser ler sobre o Hayek, um livro que expõe as ideias dele, defendendo as ideias dele, mas expõe com muita clareza, na minha opinião, e então é um bom material para se estudar as ideias do Hayek, de um autor chamado Butler, B-U, não me lembro agora se são 2 T's ou um só, tá? T-L-E-R. Eamon Butler. O título do livro é algo mais ou menos assim: A importância das ideias de Hayek. Acho que são das ideias políticas e sociais de Hayek para o nosso tempo. Algo mais ou menos assim o título do livro. É uma publicação do Instituto Liberal, quer dizer, a tradução, a publicação no Brasil é do Instituto Liberal, e vocês encontram na internet para baixar o livro. Eu já baixei o livro. A primeira vez que eu tive contato com esse livro foi comprando, né, o livro impresso, mas depois, para usar em aula com meus alunos, né, você vê, os liberais não usam os textos dos marxistas nas suas aulas, né? Eles metem o pau no Marx sem nunca deixar seus alunos estudarem, né? Eu faço os meus alunos estudarem sobre as ideias dos liberais. E aí eu baixei da internet, tem o livro na internet. É um livro bem escrito, muito bem escrito, na minha opinião, né? Dá uma ideia bem clara do que pensa Hayek sobre a sociedade, etc. Mas o Hayek não é, esse pensamento não é só dele, não. Isso é a ideia do liberalismo, do neoliberalismo, é a ideia de que para ser livre, para existir uma sociedade livre, a gente precisa da liberdade de mercado. Então, isso tem a ver com as reformas que a gente está vendo no Brasil atualmente, né? Essas reformas vêm a pretexto de derrubarem barreiras que estejam dificultando uma flexibilidade e um dinamismo maior na economia brasileira, nas relações de trabalho e assim por diante, né? A ideia de que a economia brasileira estaria engessada por normas, leis anacrônicas, antidemocráticas, e que agora o Brasil estaria se modernizando. A legislação estaria flexibilizando, modernizando, atualizando, né? Seria uma espécie de update, né, da legislação brasileira e da dinâmica social brasileira, a pretexto, inclusive, de avançar na democracia e na liberdade. Bom, então, eu também quero relacionar a crítica a essa visão de liberdade, a essa visão de que somente uma sociedade regida pelo mercado é que pode assegurar a liberdade aos seres humanos, né? A articular essa crítica, né,
aos debates que faço no campo propriamente pedagógico, porque isso é um esforço que eu tenho feito ao longo dos anos, né? O meu foco é o pedagógico. A minha discussão é escola, é conteúdo escolar, currículo, processos de ensino. Eu quero contribuir pedagogicamente, mas eu entendo que para contribuir pedagogicamente eu preciso inserir essa discussão sobre escola, sobre currículo, sobre métodos de ensino. Eu preciso inserir essa discussão numa visão mais ampla de sociedade e de história. Então, eu tento fazer essas articulações. Então, eu pretendo discutir aqui com vocês sobre a questão da liberdade, sim, na escola, na sala de aula, o que significa uma educação escolar, uma pedagogia comprometida com a promoção da liberdade humana, né? Esse é o tema que eu vou discutir com vocês, mas para fazer isso eu terei que discutir a própria noção de liberdade. Terei que fazer uma discussão que em alguns momentos será um tanto filosófica, abstrata, né? Mas que é importante para a gente ultrapassar visões de senso comum sobre liberdade e para a gente situar, assim, vamos dizer, um pouco as origens aí das diferentes perspectivas sobre o que seja a liberdade. Bom, essa é a introdução que eu pensei em fazer, né?